tarde a todos. Vamos começar o tópico propagação de plantas. Nesse tópico vocês vão aprender a produzir as mais diferentes mudas, das mais diferentes formas para a introdução nos seus sistemas produtivos. Para a propagação, inicialmente nós vamos precisar de uma estrutura, um viveiro, seja ele um viveiro permanente, um viveiro com estruturas metálicas, com irrigação permanente, seja ele um viveiro temporário. Para frente a gente vai falar um pouco mais sobre estruturas de viveiro, sobre como montar, como escolher estruturas para a execução do viveiro. Além disso, além da seleção do local, instalações, quais estruturas são necessárias, então vou precisar desde bancadas, estruturas de irrigação, até casas de vegetação, seja ela casa de vegetação controlada, como a casa do fundo, ou uma casa de vegetação sem controle de temperatura, sem exaustão, túnel, né? Formato túnel. Além disso, pode ser necessário uma casa de sombra, ou seja, uma área com telado. Para frente eu vou mostrar aqui nessa estrutura. Nós não temos, porém no Instituto Federal tem, e eu estou implantando um viveiro. Mais para frente eu vou mostrar a área onde terá uma estrutura de casa de sombra também. Então aqui seria a área de pleno sol. E qual a diferença de se plantar mudas a pleno sol e a sombra? Algumas espécies elas necessitam de sol, outras espécies necessitam de sombreamento. E por isso estruturas diferentes. Outras espécies e outros locais, por exemplo, o pessoal que é do sul do país, muitas vezes está frio demais, então necessariamente o cultivo protegido vai melhorar as condições de temperatura. Como aqui estamos em Goiás, uma região quente, não necessariamente para a produção de mudas eu vou precisar de um ambiente onde tem um aumento de temperatura. Esse controle seria mais controle para época chuvosa, porque ao produzir muda em época chuvosa, você tem um aumento de incidência de fungos, doenças fúngicas que podem ser prejudiciais. Então, para produzir mudas, e essa propagação ela vai se dar por meio ou de semente, então seria propagação seminal, e essas sementes elas têm diversas formas, diversas características. Por exemplo, sementes apresentar dormência, onde eu tenho que fazer alguma intervenção, algum tratamento para que essas sementes elas venham a germinar e virar um novo indivíduo. Ou propagação por meio vegetativo, ou seja, estaquias, enxertia, borbulia, dentre outras. Então, uma propagação onde que ao invés de eu pegar uma semente para gerar um novo indivíduo, eu vou pegar uma estrutura de tecido, seja um galho, um ramo, e isso vai enraizar e virar um novo indivíduo. Na minha casa eu tenho cultivo de lúpulo e provavelmente essa semana eu vou fazer o manejo, vou cortar eles e vou produzir mudas via estaquia para serem colocadas para frente em aula para vocês. Bom, então para a propagação, seja ela por semente ou por órgãos vegetativos da planta, eu preciso da estrutura e vou precisar de recipientes. Então, os principais recipientes são hoje para hortaliças e tudo mais, as caixas
potes novelados ou alveolados, né? Sacos de plástico, sacos plásticos, os mais comuns e mais baratos, tubetes, de polipropileno, que são mais caros, mas têm uma durabilidade, eles são reaproveitáveis. E tem de diversos tamanhos, desde o pequeno, que é esse para eucalipto, de 50 centímetros cúbicos, até citropotes, potes maiores. E temos potes, seja de polipropileno, seja de outras estruturas que podem ser feitos. Então, geralmente mudas de espécies arbóreas para arborização urbana são feitos inicialmente em tubete, depois passado para o pote, ou um saquinho maior e levado para venda. Escolhido o tipo de recipiente, você vai escolher o tipo de substrato, então o tipo de preenchimento para o crescimento da planta. Lembrando que para frente a gente vai ver escolha de substrato, escolha de recipiente, dentre outras. Então aqui é só uma aula introdutória. Os substratos, eles são de diversas composições, mas em geral, substratos para saco plástico, substratos para saquinho de plástico, eles tendem a ter uma maior proporção de terra, de barranco, então você vai utilizar terra, e em geral eles vão ficar encanterados no chão. Aqui tem poucos e por isso estão em cima, mas eles ficam muito pesados e inviabiliza colocar em estruturas. Em geral, a proporção, 2 partes de terra, 1 parte de casca de arroz carbonizada ou areia e 1 de matéria orgânica para saco plástico. Para tubete, lembrando que isso vai variar de espécie para espécie. Então existem espécies que precisam de menos retenção de água, outras espécies com mais retenção de água. E isso, para frente eu vou comentar, cada composto aqui vai ter uma capacidade de retenção de água diferente. Por exemplo, a terra vai ter uma capacidade de retenção de água, a casca de arroz carbonizada ela vai reter menos água, vai deixar o solo mais poroso. Então cada espécie tem um substrato. Por exemplo, na minha casa, eu vou mostrar depois, nós temos uma coleção de cacto, eu e minha esposa, e o substrato para o cacto ele tem 50% de casca de arroz, 30% de casca de arroz, 30% de 33%, né, por cento de areia e 33% de um formulado de substrato qualquer. Então ele é bem mais poroso, justamente porque é uma espécie que exige menos água. No caso do substrato para planta florestal em tubete, em geral utiliza-se 30% de vermiculita, que é uma argila expandida, 30%, 33%, né, por cento de casca de arroz carbonizada e mais ou menos 33% de composto orgânico. Composto orgânico seria esterco. Nós utilizamos muitos compostos orgânicos de resto da agroindústria aqui. Então eu tenho feito muitos trabalhos com lodo de suinocultura. O que é esse lodo de suinocultura? No processo de suinocultura você armazena os dejetos em tanques. Em geral, o líquido sobrenadante ele é aplicado na agricultura, porém vai formando uma borra que parece muito uma borra de café, que vai assentando no fundo do tanque, e geralmente eles não aplicam isso, simplesmente descartam. E muitas vezes descartam de forma irregular, que contamina lençol freático, contamina a água e tudo mais. E eu tenho utilizado esse material, que é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, para a formulação do substrato. Até uns 60% do substrato, na formulação do substrato, as plantas desenvolvem bem
e não tem tanto problema. Bom, falado de substrato, já terminado de falar substrato, as plantas vão precisar de adubação. Então, dependendo do substrato e dependendo do tamanho do recipiente, você vai exigir mais ou menos adubações de cobertura com adubos convencionais. E, em geral, no substrato você faz uma adubação de base, que é uma adubação no substrato antes de pôr as mudas, com NPK, nitrogênio, fósforo, potássio micronutrientes, e posteriormente você faz adubações de cobertura, que seria o nutriente misturado na água e feito regas por cima das mudas para suprir esse nutriente aos poucos, de tempos em tempos, para ter mudas bem formadas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar para vocês nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, então, além disso, você tem que ter um controle de irrigação. Essa irrigação que é feita via aspersão, algumas vezes por dia, ela não pode ser demais, ela não pode ser de menos para as plantas não morrerem por falta d'água, e não pode ser demais porque quanto mais úmido é o ambiente, maior a chance de propagação de pragas e doenças fúngicas, por exemplo. Então, o ideal, isso varia de região para região, é você ter 2 a 3 regas por dia no sistema de tubete pequeno, e que a rega ela molhe o tubete como um todo. Então, não é simplesmente um período pequeno onde que eu tenho uma boca pequena do tubete. Se eu deixar 2 minutos aqui, vai molhar só superficialmente. Então, se eu deixo 10 minutos, vai garantir que a água molhe todo o substrato dentro desse tubete. E isso vai manter a planta irrigada durante um período grande e menos umidade no sistema vai ser proporcionado e proporciona melhor controle de pragas e doenças. Pragas e doenças viveiro, nós vamos ter um tópico específico sobre, então vamos falar especificamente sobre isso. Eu vou mostrar um pouco os ambientes, pessoal, para vocês agora. Vou na onde tem uma casa de sombra mostrar, e é um sistema integrado, inclusive, que é piscicultura integrada com olerícolas, que é a chamada aquaponia. Nós vamos montar aqui no IF um sistema para produção de mudas com isso, e também um sistema de plantas medicinais e aromáticas com irrigação, com central de peixe, com uma caixa d'água com peixe servindo de irrigação. Por quê? O peixe ele produz dejetos, esses dejetos têm a função de adubação, tem nutrientes, e esses nutrientes podem ser aproveitados para adubação de plantas de uma forma geral. Então você, em vez de estar descartando uma água que tem nutrientes que vai eutrofizar rios ou contaminar solo, porque nutriente demais, tudo em excesso não é legal. Então nutriente demais no solo vai causar problemas de contaminação. Então o uso da aquaponia se daria nesse ponto. Então eu vou passar a mostrar as estruturas para vocês agora. Agradeço. Então, pessoal, inicialmente essa é a área de plantio de mudas a pleno sol. Então aqui não tem tantas mudas porque, primeiro, devido à pandemia, os experimentos, esse é um viveiro experimental, não estão sendo conduzidos, está tudo meio que parado. E outro é que aproveitou-se esse período parado para fazer reformas. Então está construindo uma casa de vegetação no segundo andar. Então está construindo uma nova casa de vegetação no complexo aqui no segundo andar, e isso precisa de espaço. Foi retirado algumas bancadas daqui
para serem levadas para outro canto para ter mais espaço. Aqui nós temos uma casa de vegetação automatizada. Então tem controle de temperatura, ela tem paredes e teto, paredes compostas de policarbonato, ao contrário da outra, onde as laterais elas são feitas por uma tela antiofídica ou por sombrite. Então você tem um controle menor temperatura. Aqui entra umidade. Aqui dentro são conduzidos experimentos também. Então tem desde experimentos com sistema hidropônico até experimentos com saquinho e vasos em geral. Tem um sistema de irrigação, mas ele geralmente não é usado. O controle de irrigação aqui dentro é feito manual, porque são diferentes experimentos. Em um cultivo convencional era simplesmente ligar a essa irrigação de tempos em tempos. Como no complexo, não, eu estou tirando a máscara, pessoal, porque eu estou sozinho no complexo, na verdade aí é seguro, né? Temos que nos cuidar, principalmente aqui que está aumentando os casos depois da abertura do comércio. O pessoal acha que abrir comércio você pode voltar ao normal. Na verdade você pode comprar, mas tem que manter o isolamento social. Recomendo a vocês também que façam o mesmo e se cuidem. Bom, as bancadas que estavam faltando lá, elas foram trazidas para cá justamente porque aqui tem mudas de orquídeas e elas precisam de um sombreamento. E como o complexo não tem uma casa de sombra, elas foram trazidas por debaixo dessa árvore. Então aqui, como não tem uma casa de sombra, nós temos o sombreamento natural sendo aproveitado aqui para fazer o sombreamento. Aqui o complexo faz propagação para extensão, para doação de orquídeas. Então essas orquídeas elas vão ser colocadas nas árvores da cidade. Acho que é um projeto parceria com a prefeitura, onde que os alunos de escola municipal vêm fazer as mudas. E como não tem a casa de sombra no complexo, é colocado aqui no meio do jardim, em uma área com sombra. Agora eu vou mostrar uma casa de sombra real para vocês no outro complexo. E a casa de vegetação, e vou mostrar a casa de vegetação controlada, não aqui, porque eu deixo minhas chaves todas com meus alunos, eu fico sem, na verdade, e eu prefiro não encontrar eles, eu vou para outra casa de vegetação do complexo, de outro complexo, na verdade, dentro do IF Goiânia. Pessoal, essa é uma casa de sombra, então, a casa de sombreamento, onde eu tenho uma estrutura com um telhado, um teto com sombrite, que é uma malha de sombreamento, nesse caso de 50%. Então isso cria um clima mais agradável, principalmente para plantas que não toleram tanto sol direto. Insolação direta não tolera. Então essa é uma estrutura de casa de sombreamento. Aqui feito com moerões de eucalipto tratado, sombrite 50%, e ao lateral o clarite, né, que seria a tela antiofídica, simplesmente para fazer um fechamento contra vento, principalmente. Essa estrutura é uma estrutura para aquaponia. O que é isso? Aqui eu tenho a caixa d'água com peixes, então eu tenho criação de peixe dentro dessa caixa d'água. O sistema circula e passa por filtros, então aqui filtros com pedra, com pedra para fazer a primeira filtragem grossa. E além disso, depois disso, todo esse material ele pode ser recolhido e utilizado, material grosso, sólido, utilizado para adubação, e o material líquido com nutriente dos peixes,
ele vai circular através de bombas por esse sistema e ser levado e ser bombeado para esses canos. Então percebam que tem água pingando aqui, bombeado, e vão nutrir essas plantas olerícolas. Isso é um sistema integrado, é um sistema muito interessante de aproveitamento de resíduo, que esse resíduo sólido, esse líquido do peixe, essa água com nutriente, ela iria para contaminar os nossos rios, ou ser jogado no lençol freático e contaminar o solo, porque excesso de nutriente no solo causa contaminação, porque tudo em excesso não é legal. Então esse é um sistema muito interessante. Nós vamos começar a desenvolver esse sistema com mudas florestais também e espécies frutíferas. Então aqui, na verdade, eu vou tentar trabalhar com plantas para estaquia. Eu vou trabalhar com mini cepas que vão dar as mini estacas para a produção de muda clonal. Depois a gente vai ver isso um pouco. E aí vamos começar a trabalhar com isso nesse sistema de implantação. Mas o principal aqui seria a casa de sombra e esse sistema que dá um sombreamento legal, olhando direto para o sol, cria um sombreamento até interessante e protege essas plantas, principalmente olerícolas, nessa região muito quente nossa, dá uma qualidade de produto muito melhor. É isso. Então por hoje é isso. À medida que eu for colocando vídeos novos no sistema, eu vou avisando vocês no grupo. Então boa aula para você, boas atividades, que essa aula eu vou passar algumas atividades, e boa semana. Aqui, pessoal, a casa de vegetação controlada, recém-construída. A estrutura dela toda de policarbonato, lateral e o telhado, a não ser essa anticâmara que tem um sombrite nas laterais. Essa anticâmara, ela vai abrigar o sistema elétrico, né, de controle dos ventiladores e controle da umidade. Então tem essa anticâmara que já é grande. Entrando na estufa, tem toda de policarbonato. Tem essa estrutura nova, terminou essa semana, por isso que não tem nada aqui ainda. Tem uma estrutura alveolar onde fica correndo água para manter a umidade, então aqui fica sempre correndo água. E quando a temperatura aquece demais, os ventiladores ligam, forçam essa água a circular, então aumentando a umidade e baixando a temperatura do sistema. Além disso, tem um sombrite de 50%, que pode ser colocado ou não durante o período. Eu acho que é isso. Essa é uma casa de vegetação controlada, então. A temperatura aqui ela se mantém por mais tempo. Se mantém na temperatura mais baixa por mais tempo, em regiões mais quentes.